Olá, após um longo tempo eu venho trazer uma nova história da Grécia clássica. Hércules, o maior herói de toda a antiguidade clássica. Como nós sabemos, os deuses gregos não se importavam com os humanos. Os humanos eram úteis para propiciar sacrifícios e tal, mas eles não tinham amor nem ódio pelos seres humanos. Eles tinham desejo, né? E eram frequentes os casos de deuses gregos e romanos que entretêm relações sexuais com mulheres. Foi o caso de Zeus com Alquimena. Alquimena era esposa de Anfitrião. Zeus se traveste de Anfitrião quando Anfitrião está na guerra e dorme com Alquimena. Ela engravida de toda vez que um deus se deita com uma mortal, gera um filho. Também é clássico na mitologia, né? Ele gera o Hércules. Da transação de Zeus com Alquimena, gera-se o Hércules. Pouco depois, Anfitrião volta da guerra e se espanta com a mulher dele não se espantar da volta dele tão rápido. Para ela, ele não havia deixado. Era Zeus disfarçado. Quando ele percebe que havia recebido uma visitação divina, ele não tem muito o que fazer, se deita com a mulher e gera um outro filho, né? É mitologia, né? Então ele gera um outro filho. A Alquimena tem o Hércules, gerado por Zeus, e o Íficles, gerado por Anfitrião. Bom, Zeus prevê num oráculo que o primeiro filho da Alquimena será também o rei de Micenas, ou Tirinte. Hera já começa a porrinhar o Hércules desde antes dele nascer. A Hera não tinha poderes contra Zeus, mas ela perseguia as amantes que o Zeus tinha e os filhos com quem ela tivesse. A Hera tem particular implicância com Hércules. Ela conclama a deusa do parto, do nascimento, e fala para ela que é filha da Hera para retardar o nascimento de Zeus, que tinha sido gerado antes, e antecipar o nascimento de Íficles, que tinha sido gerado depois. Então, Íficles nasce primeiro e o oráculo de Zeus, que prevê que o primeiro filho de Alquimena será rei de Micenas e de Tirinte, se conclui, né? Íficles se torna o rei de Micenas e de Tirinte. Alquimena, temendo a ira de Hera, abandona o Hércules recém-nascido num lugar que mais tarde se transforma no campo de Hércules. A Atena reconhece o bebê, se apieda dele e leva para Hera amamentar. A Hera dá de mamar a Hércules e se espanta com a voracidade com que Hércules suga o seio de Hera. Hércules tem a característica de uma força incrível, uma voracidade, um apetite incrível,
era um glutão, um beberrão, eles bom vivant, né? Tudo isso. Então a Hera, quando vê a voracidade de Hércules, joga ao chão. A Atena se apieda do Hércules e leva de volta para Alquimena, como se fosse um bebê abandonado. Alquimena o reconhece e passa a criá-lo normalmente. Criando normalmente, a Hera, ainda com raiva do Hércules, recém-nascido, ela manda 2 serpentes venenosas para matar o Hércules no berço. Quando a Alquimena ouve um ruído de onde o Hércules está deitado, do bercinho do Hércules, ela vai ver o que é. O Hércules está esganando as 2 serpentes venenosas no berço. Esse é o primeiro feito do Hércules. Ele estrangula as 2 serpentes venenosas no berço. Anfitrião, que se torna padrasto do Hércules, dá a ele uma educação esmerada. Chama os melhores cantores, os melhores poetas, os melhores escritores, os maiores sábios da Grécia, os maiores atletas para treiná-lo nas artes da luta e tal. E quando chega aos 18 anos, Hércules é o homem mais forte e mais belo de toda a Grécia. Nesse momento, como a todo jovem, é dado decidir o seu destino. Hércules recebe a visita da fortuna, que também é chamada de bem-aventurança ou preguiça, e da virtude. A preguiça, a bem-aventurança diz: olha, você não precisa fazer nada, você, filho de Zeus, você só tem que curtir a vida, beber, ter mulheres, se divertir e tal. E a virtude o aconselha: olha, você precisa, se quiser conquistar alguma coisa nesse mundo, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar pelo que você quiser. Ele prefere o caminho da virtude. E no caminho da virtude, ele liberta Tebas de uma série de monstros. É um daqueles heróis civilizatórios da Grécia clássica, como Teseu, né? Ele liberta a Grécia de uma série de monstros. Creonte, o rei de Tebas, agradecido, dá a Hércules a mão de Mégara, uma bela filha que ele tinha, com quem Hércules gera 3 filhos. Hércules com Mégara tem 3 filhos. Ao término de tantas aventuras, Hércules recebe um oráculo de Zeus. Ele deveria servir ao seu irmão Íficles, deveria obedecer ao seu soberano Íficles. Hércules fica transtornado. Hera manda a Hércules uma loucura. Hércules fica louco e cego. Ele não vê o que está fazendo, não percebe, não vê o que faz. Hércules, tomado de loucura, mata os seus 3 filhos, os 3 filhos que ele tem com a Mégara. Aí, depois de uma profunda depressão, ele vai ao oráculo e procura saber como espiar por esse crime. O oráculo diz a ele: você tem de servir a Íficles. Servir a Íficles, obedecer em tudo que ele mandar, e só assim você será perdoado pelo assassinato de seus 3 filhos. Veja, o mentor intelectual dos atos do Hércules foi a Hera. Mas não era assim que funcionava na Grécia clássica. Na Grécia clássica, o sujeito é responsável pelos seus atos. Então, como ele matou
os 3 filhos, ele tem que pagar. O pagamento é servindo como escravo a Íficles. Íficles dá a ele uma série de tarefas, são os famosos 12 trabalhos de Hércules, né? Eu tenho até um amigo que me chamou de Hercúleo, dadas as atividades que eu estava fazendo, antes que meus colegas tomassem o caminho do fascismo e me deixassem afastado daquilo que eu estava fazendo. O colega me chamou, disse que eu estava fazendo um trabalho hercúleo. Eu viajava, visitava os antigões da Força Aérea, procurava revistas de formatura, boletins de formatura, as histórias das turmas, tudo isso ele considerava um trabalho hercúleo, porque Hércules realmente é o maior de todos os heróis. Nós vamos ver que de todos os feitos que já concluiu, tanto que o rei Creonte lhe dá Mégara em casamento, ele ainda realizará 12 trabalhos e mais trabalhos ainda. O primeiro trabalho de Hércules, pelo qual ele é incumbido por Íficles, é matar o leão de Nemeia. Então, na localidade de Nemeia, estava um leão apavorando a população, matando a todos. Esse leão, ele era invencível, ele tinha o couro invencível, não era atravessado por flechas, nem por espada. Ele não poderia ser vencido facilmente. O Hércules, muito forte, ele sobe nas costas do leão de Nemeia e o enforca até a morte. Depois ele resolve usar o couro do leão de Nemeia para cobri-lo. Como ele vai tirar o couro do leão de Nemeia se o couro do leão de Nemeia é invencível? Ele resolve usar as garras do leão para cortar o couro. Ele corta o couro, faz uma capa, usa a cabeça do leão como um capacete, tanto que nas gravuras antigas nós vemos o Hércules retratado como o couro de um leão. Então ele vai ao Íficles e fala: "Está aqui o leão de Nemeia, estou vestido no couro dele". O Íficles considerava impossível que algum ser humano, mesmo semideus, fosse capaz de uma tarefa tão pesada. Então ele resolve dobrar a parada. Ele manda o Hércules matar a Hidra de Lerna. Na localidade de Lerna morava a Hidra, que tinha 9 cabeças, sendo que a cabeça central era imortal. E cada cabeça que o Hércules matava com uma paulada, com uma macetada, nasciam 2. Então ele só vê uma alternativa. Ele põe uma floresta em fogo, leva a Hidra para a floresta, corta cabeças, e cada cabeça que corta ele cauteriza com fogo, cauteriza com fogo, cauteriza com fogo. A 9ª cabeça ele degola e enterra num buraco. A 9ª cabeça era imortal, né? Ele degola, enterra num buraco e tampa com uma pedra bem pesada. Está derrotada a Hidra de Lerna. A seguir, o Íficles designa que Hércules traga para ele a corça de Serineia.
é uma das corças da deusa Ártemis, que foi deixada na Terra justamente porque ela recebeu um oráculo que o Hércules tentaria alcançá-lo e não conseguiria. Ele vai até... ele vira o mundo atrás dessa corça. A corça é realmente muito forte, muito potente, tem uma força física, um vigor fantástico, mas o Hércules também tem. Ele alcança a corça, para a corça com uma flechada. A Ártemis fica chateada com ele porque tentou matar a corça. Ele fala: deusa, não é minha culpa, eu fui incumbido de caçar essa corça. Ele não a mata. As outras flechas do Hércules estão embebidas no sangue da Hidra, que era venenoso. Essa com a qual ele contém a corça da Serineia não está envenenada. Ele leva a corça da Serineia para o Íficles. A seguir, o Íficles ordena ele que traga para Micenas o javali de Erimanto. É um javali selvagem que estava penalizando os gregos numa determinada terra. Ele sofre a beça para capturar o javali de Erimanto, captura o javali, leva de volta para o Íficles, que se esconde com medo do javali, que ele era terrível, e acaba soltando o javali de novo. O Íficles ordena a Hércules: você tem que, em um dia, limpar todo o estrume dos estábulos de Augeas. Olha, esse Augeas tinha para mais de 3.000 cabeças de gado, de reses. E a quantidade de estrume num estábulo que nunca havia sido lavado na vida era imensa. Hércules se dirige ao Augeas, pede permissão. O Augeas ri muito. Como é que um cara assim tão distinto vai pegar uma pá e com uma pá em um dia vai tirar o estrume de todos os estábulos? Ele aceita e até oferece 10% do rebanho caso Hércules de fato consiga. Mas o Hércules tem outros planos. Ele desvia 2 rios próximos para os estábulos de Augeas, que lavam, deixam limpinhos os estábulos de Augeas sem que ele ponha as mãos no estrume. Ele lava os estábulos de Augeas desviando os 2 rios. O 6º trabalho, o Íficles ordena que Hércules mate as Estinfálidas. As Estinfálidas pertenciam à deusa Ártemis, a deusa da caça. Elas tinham penas que eram arremessadas como flechas, o bico furava a armadura mais grossa. Eram aves com as quais não se devia brincar. E é difícil de encontrar. A Atena dá a ele uns símbolos dos quais ele usa para espantar as estinfáladas dos galhos em que se encontravam. As estinfáladas saem voando e ele mata uma a uma com suas flechas. Mata uma a uma com suas flechas. É fantástico, né? A seguir, como 7º trabalho, o Íficles ordena a ele que traga o touro de Creta. Olha, o rei Minos de Creta prometeu para o Poseidon, deus dos mares e dos terremotos, um grande sacrifício.
Imaginando que o rei Minos sacrificaria aquele touro belíssimo, Poseidon aceita. Ele sacrifica um outro touro qualquer. Poseidon faz o touro de Creta ser acometido de uma loucura incontrolável. Ele sai matando a população de Creta, sai destruindo casas. Então, ele se torna um touro mais forte e incontrolável. É esse touro que o Íficles manda o Hércules pegar. O Hércules vai a Creta, pega o touro e traz de volta para o Íficles, que se esconde com medo. Como oitavo trabalho, ele ordena a Hércules que traga as éguas de Diomedes. Essas éguas, elas tinham os cascos de ferro, elas se alimentavam de carne humana e eram muito difíceis de domesticar e de controlar. Mas ele, o Hércules, primeiro ele pega o Diomedes, mata e dá para as éguas. As éguas comem a carne de Diomedes, que era o dono das éguas, e se acalmam. Ele leva as éguas de volta para o Íficles, que é solta, apavorado. Como nono trabalho, o Hércules tem que desafiar as Amazonas. As Amazonas viviam numa ilha próxima. Elas eram mulheres guerreiras, elas cortavam até um dos seios para facilitar o uso do arco e flecha, eram exímias cavaleiras e tal. Ele ordena a Hércules que pegue o cinturão de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas. Hércules, depois de derrotar uma série de Amazonas em lutas subsequentes, ele consegue capturar o cinturão da Hipólita. Como décimo trabalho, o Íficles ordena a Hércules que capture o gado de Gérion. Gérion era um monstro com 3 corpos, 6 braços, 3 cabeças, que nasciam a partir do ventre. Para alcançar a terra em que ele morava, que é nas ilhas, na Ibéria, onde hoje ficaria Espanha e Portugal, para chegar lá, Hércules passa por uma série de aventuras, sempre libertando povos, sempre fazendo amigos e sempre no caminho da virtude, né? Ele chega à terra de Gérion, manda uma flechada, uma flecha envenenada pela hidra, na barriga do Gérion, onde nasciam os 3 corpos. Gérion é morto, ele captura o gado e leva de volta para Íficles. Como 11º trabalho, Íficles ordena a Hércules que traga para ele as maçãs de ouro das Hespérides. As maçãs de ouro, elas foram doadas por Géia a Urano milênios antes de Zeus nascer, e estavam num ponto distante, não fácil de localizar, ninguém sabia onde estavam as maçãs das Hespérides. Hércules pesquisa, conversa com Deus Rio, procura oráculos e localiza as maçãs das Hespérides. As Hespérides defendem as maçãs, eram filhas da noite que defendem as maçãs de ouro. Hércules mata uma por uma, mas ele recebe
um conselho de Prometeu. Prometeu era um titã que havia sido amarrado no Monte Olimpo por haver dado fogo aos homens. E é uma outra história que eu conto. Ele é amarrado e tem o seu fígado devorado por uma águia imortal, e o seu fígado imortal renasce todo dia. Então ele estava amarrado por toda a eternidade. O Hércules, numa dessas aventuras, liberta o Prometeu desse castigo infernal da vida inteira. O Prometeu fala para o Hércules, aconselha: Hércules, você vai a meu irmão Atlas, a quem foi incumbido de segurar a abóbada celeste, vai a meu irmão Atlas e ordena a Atlas que pegue as maçãs das Hespérides. Não pega você, não. Hércules segue o conselho, vai a Atlas e diga: me dá a abóbada celeste, eu seguro um pouco, você pega maçãs das Hespérides e traz para mim. O Atlas traz as maçãs das Hespérides e deposita nos pés de Hércules. Hércules é tapaceado por Atlas, que diz assim: pô, eu estou me sentindo mais leve, não vou pegar a abóbada celeste de volta, não. O Hércules fala: olha, eu até aceito, mas você pega um instantinho só para eu colocar uma coisa macia entre o meu ombro e a abóbada celeste que está arranhando. O Atlas segura a abóbada celeste de novo, o Hércules espertamente pega as maçãs e pica o gado. Como 12º trabalho e final, o Íficles ordena a Hércules que capture Cérbero, que em grego é Kerberos. Kerberos, em grego e em latim é Kerberos. Não sei porquê, em português, em inglês, em francês, chegou o nome do cão do Hades como Cérbero. É um cão de 3 cabeças que protege a entrada do Hades de seres humanos e protege que saia do Hades alguma alma. O rabo do Kérbero é uma serpente e a baba do Kérbero gera ervas venenosas. O Hades, depois de perceber a força do Hércules, a força total do Hércules, assim, você pode levar, mas não machuca ele não. Não machuca o meu cachorrinho não, o Kérbero. O Hércules tem uma tarefa difícil pela frente. Segura o Kérbero enrola a serpente nas pernas dele, ele se livra e leva o Kérbero de volta para o Íficles. O Íficles fica apavorado com aquilo, solta o Kérbero de volta para o Hades e o Hércules é libertado dos seus trabalhos. Numa dessas aventuras, Hércules faz um grande amigo, Admeto. Admeto é rei de uma localidade na Grécia. Ele é casado com Fere. É uma donzela linda a quem Admeto amava muito, mas de repente ele recebe um oráculo de Apolo: você morrerá em breve, a menos que você consiga uma pessoa para morrer em seu lugar. Quando ficam sabendo disso, ele procura um amigo, o rei Admeto é muito honrado, né? Procura um amigo que morra em seu lugar para ele continuar reinando. Não encontra. A rainha Fere, ela se oferece em imolação: eu não conseguiria viver sem você. O Hércules se esconde, segura Tânato, que é o
cara encarregado de levar a alma dos mortos para o Hades impede que Tânato leve a Fere, leva a Fere de volta para o Admeto, que imaginava que ela tinha morrido, já havia feito até toda aquela cerimônia sacrificial e tal. E o Hércules diz assim: está aqui uma donzela debaixo de um véu, eu te ofereço para te consolar da morte da Fere e tal. O Admeto agradece, mas ele não pode ver outra mulher que não seja a esposa dele, a Fere. Aí, quando cai o véu, ele percebe quem ela é, eles se amam muito. Hércules ressuscitando um morto, evitando que uma pessoa morra, né? Num acesso de fúria causado pela Hera, Hércules mata Ífito, que é um dileto amigo, cujo pai, Eurito, não quis lhe dar a Hércules a mão de Iule, temando que esta tivesse o mesmo destino de Mégara, ou seja, tivesse os filhos mortos pelo Hércules. Hércules mata Ífito. Ele entra em depressão profunda durante um tempo, porque ele está transtornado quando mata Ífito, ele não percebe. É um transtorno emocional causado pela Hera. Para espiar da morte de Ífito, ele busca um oráculo e o oráculo diz: você deve servir há 3 anos como escravo a rainha Ônfale, da Lídia. Ele serve como escravo. Lá pelas tantas, a rainha Ônfale percebe que Hércules é um grande homem, um grande herói, casa-se com ele. O Hércules se esquece dos caminhos da virtude, vai para o caminho da bem-aventurança, passa a beber pra caramba, comer tudo e tal. A Ônfale, para castigá-lo, o obriga a vestir-se como mulher. Hércules passa os seu último período como escravo dela, vestido como mulher. De repente, acabam os 3 anos, a loucura de Hércules passa e ele vai embora. Ao término do período de escravidão Ônfale, Hércules vence várias outras aventuras no Peloponeso. Ao chegar na terra de Eneu, ele conhece a filha dele, Dejanira, que era desejada também pelo deus rio Aqueloo. Dejanira preferia a morte a ser esposa do Aqueloo. Hércules desafia o Aqueloo para um duelo e o derrota. E desposa Dejanira, muito feliz. Aí chega o fim de Hércules. O Hércules que derrotou tantas feras, que teve tanto trabalho na Grécia, é um herói pan-helênico. Você vê, por exemplo, Teseu, herói de Atenas. O Hércules é de toda a Grécia. Dejanira vai com o Hércules atravessar um rio. Hércules atravessa a nado, numa boa. A Dejanira pega o centauro Nesso, sobe no ombro do centauro, que a atravessa. Só que no meio da travessia o centauro resolve estuprá-la. Hércules não permite, manda uma flechada nele e o mata. Nesso, o centauro, Nesso, ele fala para Dejanira: você é a última pessoa que eu carregarei na vida. Pegue o sangue dessa minha ferida mortal, tinja uma túnica para o Hércules e assim você terá o amor dele por toda a vida. E ele morre.
ela pega o sangue do Nesso e segue a orientação. Olha que cabeça! Ela segue a orientação do Nesso. Ela pega um algodão, tinge uma túnica para o Hércules e deixa o algodão assim no chão. Embrulha a túnica, manda por um auxiliar do Hércules com o anel dela, para ele saber que era um presente dela, manda entregar. No dia seguinte, quando ela vê o algodão no chão, o algodão tinha derretido ao sol e estava gerando um cheiro fétido e ácido. Ela fica mortificada, tão mortificada que ela se mata. A Dejanira se mata. Aí o filho que ela tem com o Hércules chama-se Ilo. O filho dela, Ilo, fala: você matou meu pai. Meu pai, o Hércules estava participando de uma cerimônia sacrificial a qual havia sido convidado por um rei na região próxima onde ele morava. Ele está participando de uma cerimônia sacrificial quando se veste da túnica. A túnica se gruda no corpo dele e corrói o corpo dele com dores atrozes, e não tem como ele se livrar. Ele fala para o Ilo: a sua mãe me matou. Acende uma pira, eu vou subir na pira, porque eu não aguento mais de dor. O Ilo se recusa, o Hércules mesmo faz a pira e acende, com toda a dor, ele faz a pira, acende, sobe na pira e se autoimola. Ele se autoimola. Ao chegar ao Olimpo, a sua Suque, é daí que vem psiquismo, psique, a sua Suque é acolhida por Zeus e levada ao status de Deus, de divindade. É o único semideus, é o único mortal que se transforma num deus em toda a história da Grécia clássica. E a Hera faz as pazes com ele, dá a ele em casamento Hebe, a deusa da eterna juventude. Hércules e Hebe estão vivos no Olimpo até hoje, tá ok? Eu dedico esse vídeo à minha irmã Regina, que me incentivou a estudar bastante, e eu dedico à minha maninha, que está sendo cuidada pela minha irmã lá em Guaxupé, tá bom? Dedico ainda a todos aqueles que gostam de histórias da Grécia clássica. Saúde, paz, prosperidade.